Você que deu play aí, você já viu e já sabe quem que está com a gente aqui hoje. Que maravilha, hein, alemão? Só o seu Mário do PSTC. Para quem não é de Londrina, do Paraná, e não conhece a fundo a história do PSTC, fique ligadinho, acompanhe esse programa até o final. Vocês vão conhecer um dos maiores clubes desse país, revelador de atletas, né, alemão? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. A tua fala foi perfeita de início de programa aqui, né? Seu Mário, sem dúvida, o trabalho que ele fez aos longos dos 28 anos de história do PSTC foi uma coisa realmente de se tirar o chapéu, né? E de homenagear, né? Que, na verdade, quem está sendo homenageado aqui somos nós, né? Com Mas um prazer de ter o seu Mário aqui. Muito obrigado, seu Mário. Muito obrigado mesmo por o senhor ter vindo. E eu tenho certeza que o senhor vai nos brindar aqui com histórias, com fatos e principalmente com... eu acho que o senhor tem muito orgulho de todo o trabalho que o senhor tem feito aí ao longo dos anos no PSTC. Bem, boa noite a todos, né, que está acompanhando o programa do Alemão. Sinto orgulhoso, sinto feliz pelo convite, né, da oportunidade da gente poder expor um pouquinho do trabalho que realizamos e realizações de sonhos, né, que a gente jamais imaginou que ia alcançar. É fantástica essa história. Como eu abri, para quem não conhece a história do PSTC, assista esse vídeo inteiro que vocês vão ouvir nomes aqui que certamente, para quem é amante do futebol aí, conhece e saiu daqui, saiu do PSTC, né? Vou citar alguns aí, ó, Fernandinho, Dagoberto, Jadson, quem mais teve por lá? Só o Kleberson, campeão do mundo 2002 com a seleção brasileira. Só esse pessoal aí, mas aguenta aí que nós já vamos falar deles, né? Seu Mário com certeza vai nominar aí até todos, muito mais que a gente que está no mundo do futebol e está até hoje, atualmente agora. Sim. Jogadores que acabou de sair daqui, está em time grande, que ele vai nos presentear aqui com esses nomes, com certeza. Muito bom. Senhor Mário, a gente tem como objetivo aqui no programa levar informação para os jovens que estão aí em busca da oportunidade no futebol, que a gente sabe que não é fácil, né? A gente fala bastante para eles que não é fácil, mas ninguém melhor do senhor para dizer quais são os diferenciais, quais são os caminhos que esses meninos devem seguir aí para poder crescer e vencer no futebol, né? Mas antes de falar sobre isso aí, eu gostaria de saber como é que o senhor entrou no mercado do futebol. Isso já há 28 anos atrás começou o PSTC, né? Como que foi isso? De onde que surgiu? Bem, eu sempre fui atrás dos meus projetos, né? Então, todo mundo fala que eu sou sonhador, meio maluco. Então, eu na verdade, eu fui criado como fazendeiro. Certo. Tá? E, na época, justamente, eu tive problemas com a fazenda, né? Fui sequestrado, uma série de fatores que para muito pouca gente conhece essa história, onde eu mudei totalmente a minha maneira de pensar. Certo. Então, na hora do aperto, do perigo, eu falei, daqui para frente, eu vou fazer só aquilo que eu gosto, sabe? Entendi. Então, fiz uma loucura de sair de uma situação confortável, segura, que era fazenda, né? segura. Financeiramente segura. E fui partir por um caminho onde 95% das pessoas que eu consultava não me apoiariam de maneira nenhuma. Não faça isso. Então, eu fui contra tudo e contra todos, né? Então, essa oportunidade, a gente não foi da noite para o dia. Com certeza, imagino. Então, eu comecei a correr atrás de alguns parceiros, né? E esses parceiros meus, todos eles tinham menor condição financeira do que eu, mas eles tinham muito prestígio na cidade, sabe? Certo. Então, eu tirei muito proveito do prestígio deles para criar uma coisa de confiabilidade, não mais um maluco no mercado. Então, isso deu certo. E, na sequência, veio o boom de estagiários japoneses, né? Que era a maneira de a gente arrecadar para poder manter o clube, certo? Então, isso foi o começo do PSTC e, logicamente, depois eu tive uma sequência de sorte. Uma delas, o alemão conhece mais do que eu,
que é o canhoto, né? Então, acompanhei em 94 a campanha do Londrina, né? São Paulo. Assisti até a eliminação de vocês, acho, contra o Guarani, né? Contra o Guarani. Contra o Guarani. Eu tive a oportunidade de conhecer o canhoto naquela época e falei para o canhoto dos meus sonhos. Falei, ele abraçou a causa rapidamente. Rapidamente. Não me conhecia, tá? Mas ele gostou do desafio também, de formar um clube onde ele poderia ter autoridade para ajudar a construir. Então, isso daí foi de uma maneira assim que o trajeto do PSTC poderia ter sido muito diferente se não fosse o canhoto. Certo. Ele fez a minha equipe técnica, ele me ensinou tudo a respeito de como organizar um clube economicamente. Ele fez tudo para a gente gastar o mínimo possível. Então, tudo isso eu devo, porque ele foi formando a comissão técnica, ele chamou o Ticão, ele chamou o Marcelo Mantovani, que era acima da média na época. Acima. Ele tinha Marcelo hoje... O Marcelo de 94 era o que os profissionais fazem hoje. Fazem hoje, né? Exatamente. Inclusive, o Carlinhos Neves, de São Paulo, vinha de São Paulo para fazer consulta com o Marcelo. Então, tudo isso nos alavancou demais, sabe? Aí, na sequência, foram acontecendo as revelações, né? Tanto que eu nunca vou esquecer de uma palavra que a gente estava jogando contra o Londrina, né? Juniores do Londrina, o Pagani me falou assim, Mário, você tem muita sorte. Você já tem 3 jogadores vendáveis no primeiro ano de formação. Isso é muito difícil. Muito difícil. E realmente ele acertou nas 3, né? Porque ele era um profundo conhecedor do futebol também, né? E nessa brincadeira surgiu o primeiro talento que até hoje trabalha comigo, né, Reginaldo Vital, que foi uma venda para o Japão, onde obtivemos um recurso razoável. Para você ter uma ideia, ele foi vendido no valor que valia um Zinho, César Sampaio. Olha só. Sabe? Então foi uma venda... Bom, excelente negócio. Excelente negócio. Lógico que isso daí foi através do Paraná Clube, né? Não diretamente do PSTC. Ele foi para o Paraná Clube, ele foi considerado a revelação do campeonato. Aí já começou os clubes a procurar, né? Então, são fatos que nos ajudaram demais, sabe, né? Nesse caminho nosso, né? A gente pode dizer que o PSTC nasceu de um sonho do senhor, né, de realizar aquilo que é uma paixão, futebol, e trabalhar com futebol. E o senhor direcionou uma verba, uma questão financeira que o senhor tinha de um outro local, unido a algumas pessoas que já tinham conhecimento e tinham know-how. E daí construiu, isso foi a estrutura do PSTC. A partir daí, eu acredito já que as revelações já são fruto de trabalho, né, Alemão? Aí já é reflexo do que estava sendo realizado com muita qualidade, né? Olha que interessante, né, Nilson? A fala do seu Mário aqui é uma fala de que ele tinha um sonho, tinha a condição, mas ele precisava se cercar de pessoas boas, né? De pessoas boas. Então, essa é a realidade. Isso. Né? Essa é a realidade. É você se cercar de pessoas boas. Porque a pessoa ruim, ela não vai te levar a lugar nenhum, ela vai só te sugar. Mas as pessoas boas, elas vão te ajudar a crescer, né? E o Canhoto, Nilson, Canhoto, eu sou suspeito a falar do Canhoto, sabe? Porque quando eu vim para Londrina, quem me trouxe foi o Lio Evaristo. O professor Lio Evaristo, que trabalhou com o seu Mário. Só gente boa trabalha. É impressionante, véio, até me arrepia falar, de verdade. De verdade. Só os especiais. Né? Só gente boa trabalha com ele. É uma coisa fantástica. Porque ele é gente boa, é um cara sério, ele vai ter pessoas boas do lado dele. Sim, isso claro. Não tem problema, não tem dúvida, né? Sim. Mas quando o Lio me trouxe para Londrina, o treinador era o professor Canhoto. E o professor Canhoto, rapaz, ele foi com a minha cara. Ele foi com a minha cara, seu Mário, porque eu cheguei com 17 anos, eles já me botaram direto nos juniores. Eu já contei isso aqui, eu perdi de 12-0 para o Londrina, no Jogo da Juventude. 12. Nós perdemos para o Matsubara de 3-1 e perdemos para o Londrina de 12-0. Eles me trouxeram para o Londrina e me colocaram nos juniores. Eu vim do juvenil e me colocaram nos juniores.
o professor Canhoto, ele foi com a minha cara, gostou de mim e começou a me botar. E foi me botando e me deu chance, e me subiu para o profissional. Porque quando nós voltamos da Taça Londrina, ele assumiu o profissional por 3, 4 rodadas, se eu não me engano, ele ficou no Paranaense. E ele subiu 11 jogadores da base. Levou 11. todo mundo. E entre os 11, que a maioria era 7'3", eu era 7'5", eu, o Aguinaldo, e o Fabinho Cachorrão apenas, e o Binho, né? O Binho, nós 4 éramos 7'5", os demais eram todos 7'3". E ele subiu o time inteiro. Um cara sensacional. Esses dias eu comentei, eu não sei se ele fazia isso no PSTC, né, seu Mário? Mas toda segunda-feira ele botava o hino nacional na nossa mão, numa folha, e botava 2 para puxar o hino nacional na frente, e toda segunda-feira nós cantávamos o hino nacional. E eu estava falando sobre patriotismo esses dias, né? Sobre você honrar seu país, e eu dei o exemplo dele ali na minha família, com alguém que eu estava conversando. E o Somar é testemunha disso, eu acho, porque se ele fazia com nós em Londrina, com certeza ele fazia isso no PSTC também. Pois é. Uma pessoa fantástica, sabe muito de futebol, tem o jeito dele de trabalhar, que talvez hoje todo mundo ia falar que ele é antiquado, porque ele gostava muito de dar coletivo, né? Gostava demais. A parte técnica, ele não era muito... Era o Lio que dava, era outro profissional que dava, mas ele tinha uma visão para enxergar bom jogador, para saber o jogador que tinha capacidade e colocar as peças dentro do campo, que era sensacional. Ele fazia isso muito bem. Então, olha o mérito. E aí, entre outros que nós vamos comentar aqui, que passaram pelo PSTC, né? Então, assim, né, Nilson, você vê aqui que é um trabalho, né? E o resultado, né, de um trabalho, colocar outra pessoa que ele levou lá, que era, acho que, o maior descobridor de pessoas, de jogadores, que é o Ticão. Né? O Ticão também foi um cara... Eu conheci o Ticão do Londrina, sensacional. Então, o início do PSTC foi um início muito fantástico, né? E por que deu certo? Porque ele fez certo. Sim, escolheu certo. Escolheu certo. Escolheu muito certo. Mas muito bacana. É muito bacana ouvir isso, seu Mário, do senhor, né? Sou uma pessoa muito grata pelo pouco que o PSTC me presenteou, que foram algumas situações de treinamento dentro do PSTC. Enquanto eu estava parado, o seu Mário abria as portas para eu treinar lá dentro, e eu ia lá, mas muito feliz. Rapaz, você não sabe o quanto eu gostava de treinar com os meninos lá. E era sub-17, eu já tinha 26, 27 anos, 25 anos, treinava como sub-17 e era duro de treinar. Treino pesado. Pelo nível dos meninos. Né? Trabalho sério, né? Então, assim, eu sou feliz por participar do jogo de 10 anos do PSTC no VGD e para o jogo de 20 anos do PSTC lá em Cornélio Procópio. Né? Inclusive, em um dos jogos, nós fomos presenteados com essa bela camisa do PSTC aqui, né? Eu acho que estou tampando ela aqui, que eu ganhei, que realmente é muito bom. Bacana, parabéns mesmo. Né? E nós vamos falar de outros nomes aqui, que tem uma lista muito grande ali. Tem um monte de gente aí. O senhor Mário, talvez seja cedo para essa pergunta, mas eu sou um pouco ansioso. Desses 28 anos que o senhor está aí com o PSTC e olhando para tudo que o senhor construiu nesses 28 anos, né? Tudo que aconteceu ali, o que o senhor tirou assim que o senhor leva com carinho do clube, que o senhor fala, poxa, isso é a minha maior realização? Olha, eu levo para a minha vida e tento levar todas as outras pessoas para o mesmo caminho, confiabilidade. E a gente faz de tudo para não cometer erros, cometer injustiças, sabe? Então, isso a gente procura passar até para os meninos, né? Então, lá, o alemão sabe que lá no PSTC tem uma frase na parede, né, que o atleta tem vida curta, o homem é para sempre. Então, hoje, às vezes a gente tem uma certa dificuldade, porque não dá para fazer essa parte social, porque o Ministério Público vem e pune a gente. E eu fui punido. Por quê? Porque a gente viaja muito e a gente vai aprendendo, né? Algumas culturas. E normalmente a gente tem atleta que vão para o Japão também. Vão para o Japão jovem, né? Para tentar sorte no Japão. E eles ficam nesses clubes e eles que
lavam a roupa deles, Sim. eles que limpam o alojamento. É a cultura. Isso é lá, né? cultura. Lá, Cultura, sabe? cultura. Então, eu fui... Implantar isso. implantei no PSTC, só que até os próprios meninos não têm essa cultura e eles acabam deixando relaxado. Tá? Aí quem vai... Sobra para o seu Mário. Vai sobrar para mim, sabe? Então, justamente foram no dia que estava sujo, tudo já me pegaram, sabe? Então, já tive sonhos de fazer uma horta comunitária com eles, ajudando. Isso para trazer, para criar valores para a vida deles. Sabe? Mas se eu fizer isso, também vou levar a fé. Então, não dá para fazer tudo que você sonha, sabe? Então, a gente, desde quando o menino chega lá, a gente já tem um perfil, a gente já está treinado para conhecer o perfil dos meninos daquele que vai conseguir levar para frente, sabe? Porque uma das coisas que eu mais cobro chama-se ética no futebol. Infelizmente, hoje a gente está tendo muita dificuldade. Sim. Porque tem muita gente entrando no futebol de uma maneira escusa, né? Que eu estou chamando de empresários. Eu não tenho medo de falar de empresário, porque eu detesto, sabe? Eles começam a trabalhar na cabeça desse menino desde 14, 15 anos, interferir, e os meninos não conseguem focar no clube. Sabe? No clube. Então, eu tenho o exemplo principal, que é o Fernandinho. Tá? O Fernandinho, ele era para ir para o Flamengo. Então, eu tenho uma história bacana do Fernandinho. Sim. Nós locamos um campo que nós temos lá em Cambé, que é o CEB, né? E o Flamengo foi fazer peneira lá. E o Fernandinho foi nessa peneira. Ele foi aprovado. Foi aprovado. Passou nessa peneira. Então, o pessoal, a diretoria o Flamengo, estava o pessoal lá no Hotel do Lago, naquela época, não sei se ainda chama Hotel do Lago, mas que não chama mais. Não sei também chama. Ele mudou o nome, mas eu não lembro. Então, aí, a sorte, mais uma vez, me ajudou. Um dos garçons lá me conhecia, né? Me ligou. O pessoal do Flamengo está com um atleta seu aqui, vai levar para o Rio de Janeiro. Ó, eu corri lá. Correu lá? Corri lá. Peguei o Fernando, falei, Fernando, você acredita em mim? Se você ficar no PSTC e chegar até o juvenil, você vai ser um jogador da seleção brasileira. Ele falou, eu confio no senhor, seu Mário. Olha só. Aí a história, o resto todo mundo conhece. Confia muito, né? Porque ele estava com uma proposta ali sentado na mesa falando com o Flamengo, né? Não, eu tive problema desde Reginaldo Vital. Que coisa, né? Porque o Juan Figueiredo hoje é falecido. Sim. Eu lembro que o Vital ligou para mim, Mário, o Juan Figueiredo quer jantar comigo. Falei, pode jantar com ele, qual o problema? Não vejo problema nenhum. Que era o maior empresário. Sim, era o maior empresário. Então, são coisas assim que a gente vê os vencedores, também pela coisa que eles têm, sabe? A dignidade que eles têm. Eles não acreditam em qualquer coisa. Exatamente. Sabe? Então, você vê os vencedores. O Kleber, isso é outra história. Sim. Sempre. Então... Você vê que maravilha. A gente, não sei se o senhor teve a oportunidade de assistir algum dos nossos programas aqui já, mas na maioria deles a gente fala bastante de duas coisas que o senhor falou aí. Uma delas que é da formação do homem, não só do atleta, né, Lemon? A gente fala que isso é o principal. E, por outro lado, que dentro desse mercado, desse universo do futebol, o cara tem que estar muito bem informado, tem que prestar muita atenção ao redor, quem é que está cercando ele ali, porque para ele ser lesado, para ele ser roubado, enganado, é muito fácil. Então, ele tem que, de fato, saber valorizar as pessoas que estão do lado dele, né? Pessoas verdadeiras. Então, o nosso trabalho aqui é esse, né, Lemon? Levar essa informação para que vocês que estão aí não caiam numa armadilha dessa, que vocês não ajam de forma leviana, irresponsável, ou que façam alguma coisa que não deveriam fazer, né? Então, o que a gente quer deixar para vocês é essa mensagem aí. Mas esse fato do seu Mário dizer aqui sobre o agente, né, Nilson? O agente realmente é isso.
Eu até lembro que eu perguntei para o doutor Cestari, Oswaldo Cestari, sobre a questão se o outro clube pode chegar e pegar, e ele falou, pode. Pode. Né? Não deve, mas pode. Aí quem que deveria cuidar disso, para que isso não acontecesse? O agente do menino. É esse cara, é o próprio jogador que deveria falar assim, não, o Flamengo quer, então vamos no PSTC, como que nós vamos fazer isso? Qual o caminho que nós vamos tomar junto? Perfeito. Isso é o que o agente deveria fazer juntamente com o clube. E eu, muitas vezes, seu Mário, inúmeras vezes, eu falei para pai de menino do Londrina, né, porque foi na base, foi só no Londrina que eu trabalhei, falei para pai de menino, falei para empresário de menino, falei assim, ó, apesar de você não ter contrato com o clube, eticamente vocês devem satisfação ao clube, porque ele está aqui há 2, 3 anos dentro do clube e o clube investiu nele, o clube pagou hora de funcionário. É um mercado de negócio. O jogador é a mercadoria. O jogador é a mercadoria, mas ele não é uma mercadoria que tem que ser jogada no canto, mesmo quando manda o moleque embora e nem dá satisfação para ninguém, dispensa, às vezes nem olha para a cara do cara, também está errado, né? Mas o clube, o empresário, ele tem que saber reconhecer isso daí. E aí entra na fala do seu Mário a questão do Fernandinho. Cheguei lá para treinar um dia, e aí tava o Ticão, o seu Mário, e eu cheguei para conversar com ele. Seu Mário, eu tô parado, tá? Eu posso vir aqui treinar com os meninos, eu fazia academia, ia correr, mas eu precisava trabalhar a questão do jogo, né? Porque naquela época a gente tinha um espaço entre um campeonato e outro meio grande. E nós conversando de um menino, de outro, aí o seu Mário, não sei se o seu Mário vai lembrar disso, o seu Mário e o Ticão falou assim, Alemão, tá vendo aquele menino ali, ó? Eu falei, tô vendo, seu Mário. Ele falou assim, é melhor que o Kleberson. É melhor não, vai ser melhor que o Kleberson. Vai ser melhor que o Kleberson. O Kleberson é bom, mas esse menino vai ser melhor que o Kleberson. Ele tinha 15 anos, 14 anos, o Fernandinho. Virou o que virou, né? Olha o que virou o Fernandinho. Então, olha a visão, né? Aí, talvez, essa visão dele não é só pelo futebol que ele joga. Essa visão dele é pelo caráter do Fernandinho. Pessoa, né? Porque caráter você tem com 10, você tem com 15, você tem com 20, porque caráter é berço. Quem educa seu filho e dá caráter para ele sempre vai ter caráter. Quem não educa e não tem berço, você esquece. Então ele não vai ter caráter na escola, ele não vai ter caráter com a família dele, ele não vai ter caráter no futebol, ele não vai ter caráter em lugar nenhum. Faz parte dele isso aí, né? Não faz parte dele. Então, se o Fernandinho tá aonde tá, né, e chegou... Rapaz, olha o que esse cara fez, onde ele jogou. Pelo amor de Deus. Né? Então, talvez isso tudo é fruto de um bom início e de um berço. Que o cara, você não precisa ter dinheiro para ter berço. Não. Não, de maneira... É isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A educação, ela faz parte. E um dos fatores também que nos atrapalha demais é quando o pai começa a sonhar no lugar do filho. Mas isso atrapalha. Eu vou até... citar um fato aqui. Ontem nós estivemos no velório do Titi. Do Titi, que é um excelente jogador. Nós jogamos muitas vezes contra. E ele, boleirão, tudo, ele nunca interferiu na carreira do Jadson. Nunca. Ele veio questionar alguma coisa em relação ao Jadson. Sabe? Coisa. Então, são fatos. Aí tem os pais que a vida inteira foram meia boca, aí ele quer que o filho vá transformar a vida dele. Vai virar o Pelé. Não, esses fatores que atrapalham muito. Atrapalha tem que ter demais. Olha que 2 pontos importantes o seu Mário colocou, né, Nilson? Desculpa te cortar. Não, que isso. 2 pontos importantíssimos. A atitude do agente e a atitude dos pais. Sim. Quem que são as pessoas que estão por trás dos meninos? Tem mais alguém importante, fora o agente e o pai? Família, né? Não tem, não, mas não tem mais ninguém. Então, olha quem pode atrapalhar a carreira do menino, do atleta. É verdade. As pessoas que deveriam ajudá-lo a crescer são as pessoas que atrapalham. Porque, às vezes, eles querem mais do que pode ter e querem mais do que, às vezes, o próprio garoto tem capacidade de ter, que talvez ele pode até ter um dia, mas ele tem um processo de construção para isso. Sim. E eles querem antecipar isso, querem intervir numa escalação, querem intervir porque que o moleque dele não está jogando. Não está jogando, né? Absurdo. A gente vê bastante isso. Às vezes a gente tem que tomar algumas decisões também, que isso
eu tenho até orgulho de falar. Tem muitos pais que chegam lá, né? Humildemente perguntam, né? O que você acha, Mário, do meu filho? Então, a gente vê muita condição social, tá? Então, se tiver uma condição social bem pobre, vamos falar, a gente oportuniza mais. Por quê? Por que a gente oportuniza mais? Porque ele vai virar um profissional, mas vai ter limitações de salário, porque vai chegar, não sei que nível de salário hoje. Então, para ele, vai ter uma profissão. Aí tem de família classe alta já. Eu falo, aí eu pergunto, né? Isso já aconteceu várias vezes. O que ele está fazendo? Não, ele é bom de estudo. Ele está querendo prestar vestibular para medicina. Vai ser médico, meu amigo. Vai ser médico. Então, são todos fatores que a gente tem que tomar cuidado, porque você decide a vida desses meninos. Sim, com certeza. Sabia? E um menino desse, às vezes, de uma situação mais humilde, talvez seja a grande oportunidade da vida dele o futebol, né? Então, aí... Não, queira ou não queira, o PSTC, nesses anos, hoje, com certeza, formamos mais de 250 profissionais. Sim. Tá? Seguramente. 250 profissionais tem na Série A, na B, na C, na D e... na Champions League, na Copa do Mundo. Então tá todo distribuído. E várias últimas Copas você todas aí. Você criou situações para pelo menos mais de 250 garotos. Com certeza. Isso traz satisfação. Com certeza. E quanto você acha que dá lucro para você? No máximo aí é 10. Então, não é tão simples. Não é simples. Não, certeza. Todo mundo olha e acha que é o paraíso, né? Não sabe o trabalho que é por trás de tudo aquilo dali. Depois que a onça tá morta, tirar foto é fácil, né? O duro é ir lá, né? Essa é boa. Pra tirar uma fotinha, eu quero ver o cara ir lá, né? E resolver e fazer. O dia a dia de um clube aí não é fácil. Não é fácil. O senhor, olha aqui, o senhor fica me falando que o senhor tem que lidar. O senhor tem que lidar com o Ministério Público, o senhor tem que lidar com os colaboradores, o senhor tem que lidar com os atletas, o senhor tem que lidar com os agentes, o senhor tem que lidar com os pais. E com os empresários. Os empresários. Os agentes, os empresários. Olha o tanto de gente e que estão ali, obviamente, para apoiar, mas que acabam, às vezes, até atrapalhando. Então, administrar isso tudo aí não é fácil, não, né? Então, por isso que eu nunca entrei no vestiário. É mesmo, mano? Nunca na minha vida. Nem no time profissional, eu não entro em vestiário. Porque, às vezes, o calor do jogo faz com que você cometa alguma besteira, né? Perfeito, Samuel. Nunca entrei. E nunca vou entrar. Às vezes que eu fui lá, eu só vi o senhor lá na casinha, lá em cima, entro. lá olhando o pessoal lá no jogo. Mesmo. Não entro. Acompanhando lá. Pra você ter uma ideia, quantos anos o Reginaldo Vital está com a equipe profissional do senhor? Já. Rapaz, sei lá. Passou de 7? Por aí. Daí para 10, sabe? É o treinador com maior tempo num cargo no Brasil. Não tem outro. Sim. Não tem outro. Pois. O PSTC disputa a primeira divisão do Campeonato Paranaense, às vezes ele cai para a segunda, né, e volta para a primeira. Beleza, é uma equipe profissional. Mas a gestão a gestão. Não é para isso. Mas o Vital é um. Formação. O Vital é um deles. Tudo isso é aprendizado, sabe? Então, estavam falando do Matsubara, né? Falamos. Então, falamos do Matsubara, queira ou não queira, o Matsubara tornou-se conhecido mundialmente. Foi. Pelo trabalho que ele fez, até a hora que ele se encantou com o profissional. Foi. Quando ele veio para Londrina, começou a trazer neto, começou não sei o quê, aí ele... Foi o que o Ney comentou com a gente, exatamente isso. Então, aonde Ele se perdeu aí. Eu procuro sempre não deixar a vaidade me pegar. Receber elogio é gostoso, claro. Sabe? Então, você, no futebol profissional, você acaba cometendo loucuras em trazer jogador com salário alto, com isso, por causa da vaidade, porque a cobrança existe. E se você vai bem,
você vira notícia. Sim. Então, essa engrenagem que você tem que tomar muito cuidado. Uhum. Tá? E além de que o senhor está oportunizando novos jogadores, que muitos ainda são do PSTC. Ah, né, sim, seu Mário? é. Não sei se o senhor talvez contrate um jogador que não tem vínculo com o PSTC para o Campeonato Paranaense, mas a grande maioria, com certeza, tem o vínculo com o PSTC, né? Eu vou até trazer uma novidade aqui para vocês. Recentemente, nós tivemos lá na Federação Paranaense para mudar o regulamento do Campeonato Paranaense, sabe? Porque eu sei que já acontece em São Paulo, acontece acho que em Santa Catarina, de você colocar jogadores sem necessidade de profissionalizá-los. Tá? Então já era para ter começado na primeira divisão, mas houve um bochicho lá de clube Acabou não acontecendo. não acontecendo, mas segunda divisão, o presidente da federação garantiu que vai ter, tanto na segunda quanto na terceira. Vai ter um limite de atleta, logicamente, né? Que não precisa ser profissional para poder pra disputar. Então, o que vai acontecer? Porque eu corro muito risco, porque os meus meninos mais velhos hoje, que é o meu juvenil, todos fizeram 16, eles são juvenis ano que vem ainda. Tá? Eu antecipei Certo. Então, a gente vai rodar todos eles nessa equipe profissional. Tá? Porque muda, além de você dar, rodagem para eles, você vai, além da rodagem, você vai dar uma vitrine. E isso também tudo foi fonte de informações. Então, como eu tenho alguns relacionamentos de cara rodada, inclusive eu tenho um que é muito amigo meu, que se chama John, que ele trabalhou 20 anos no Manchester United. Tá? Então, ele esteve no PSTC recentemente, ele que me abriu os olhos. Ele falou, Mário, já que você não liga para profissional, ponha 2 garotos de 16, 17 anos, que o mundo inteiro vai ver esses meninos. Ele falou, tá desse jeito. Porque agora ele está focado no futebol americano. Certo. E ele saiu do Manchester United, você sabe por quê? Ele trabalhando 20 anos, ele começou a acompanhar como é que chama esse menino que entrou no segundo tempo hoje? O Gabriel Martinelli. Né? Ele levou esse garotinho novo no Ituano, começou a focar para chegar no Manchester United. Chegou, apresentou para o Manchester United não quis. Eu não quero. Aí ele pediu o boné. Eu falei, não tem sentido eu trabalhar. Aí ele levou para o Arsenal, né? Que até hoje ele é o procurador do jogador e saiu do... Então, são relacionamentos que ajudam muito a gente abrir a cabeça também. Isso, com certeza, com certeza. Porque eu não corro atrás de resultado no profissional. Né? Então, é diferente numa equipe grande. Né? Você pega o Londrina, por exemplo, a cobrança que faz em cima do Londrina não condiz para o trabalho. Não é nem proporcional ao que o clube pode entregar, né? Já tive algumas discussões, né? Com a imprensa a respeito do Sérgio Malucelli. Né? Porque os caras... malham ele. Malham o homem, né? E se não é ele, eu vou te contar o Londrina. Não sei onde estaria. Se existiria ainda, né? Não sei. Porque não é fácil. Cobrança. Não tem torcida. 2.000 pessoas no estádio. Não tem lógica. Para quem estava subindo para a primeira divisão. Sim. São série de fatores. Então, eu comecei a imaginar que o futebol vai ser para muito poucos clubes profissionais. No Paraná 2, em São Paulo 4, no Rio 4, Belo Horizonte 2, e vai ficar... Nisso mesmo. Nisso, essa vai espernear. Sabe? Essa questão que o senhor falou de botar um sub-16, né? Na verdade, é um sub-17, mas utilizando jogadores de até 16 anos. Recentemente, o PSTC fez uma mudança bem drástica nas categorias de base em termos de jogadores, né, seu Mário? Eu fiquei sabendo que dispensou vários meninos,
né? E optou em trabalhar com jovens mais novos em cada categoria. Não é só no sub-17, talvez no sub-15, talvez no sub-13. É isso mesmo, seu Mário? E qual foi o pensamento? Eu tenho aqui, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu já falei aqui sobre a categoria sub-8, sub-8, sub-9, sub-9. Quebradinho, né? O moleque ele tem que sofrer, ele tem que ter a vivência maior. Qual foi a linha de pensamento do senhor para tomar essa atitude? É questão de região, por exemplo. A gente estava pegando menino de muito longe e nós estávamos deixando a nossa região de lado. E se você vê todas as grandes revelações do PSTC, foi tudo da região. Tudo daqui, tá? Então começamos a querer rodar demais para abraçar o Brasil inteiro. E os meninos estavam saindo aqui de Londrina com 10, 11, 12 anos para a equipe grande aí, para São Paulo, sabe? Falei, agora vamos focar nessa região, tá? Certo. Só que já vamos ter que mudar alguns planos por causa do Ministério Público. Você não pode colocar os meninos de 14 anos abaixo para competir, para selecionar. É ilegal. Mas que eu vou fazer? Mas como? Mas como se a CBF... Por isso que eu falo, velho. Tem gente que não sabe de nada e tá se metendo onde não precisa. Mas é a legislação. Mas a CBF aí está dentro da Constituição. Mas a CBF ela não tem um campeonato que o moleque ele pode ser federado a partir dos 12 anos? Tá, mas não é bem federado, sabe? Porque, na verdade, você não... Se os pais ou qualquer outro empresário for para briga, você vai perder o atleta. Sim. Ele só está configurado legalmente quando ele fizer 14 anos, com contrato de formação assinado e tudo. Aí você está totalmente respaldado e protegido, porque aí as cifras são altíssimas. Sim, sim. São 2.000 vezes aquilo que você gasta com o atleta. Então, é por isso que eu estou falando de não profissionalizar o atleta com 16 anos. Porque você faz contrato 3 anos, o moleque estoura, na hora que vai renovar contrato, ele não vai renovar. Entendi. Aí você faz por 3 anos, ele resolve... Que tá bom e... Que tá bom e você vai... Então, essa lei foi muito boa. Entendi. Tá? Só que essa questão do selecionar do Ministério Público... O presidente da Federação Paranaense estava com problema nos campeonatos deles, dos pequenininhos. Começaram a pegar no pé e não deixaram fazer campeonato lá em Curitiba. Não sei como é que eles solucionaram isso. Porque... É que daí para o clube, né, não compensa, né? Porque você coloca um menino lá, menor de 14 anos aí, e você não tem respaldo nenhum. Mas se você tem um clube profissional, né? Porque... Vamos imaginar, por mais que o PSTC, igual um tempo atrás, não tinha uma equipe profissional, porque não era obrigatório. Não era obrigatório, né? Mas era uma equipe profissional. Sim. Né, que trabalhava de forma profissionalmente. Muito. Né? Se você precisa ter bons jogadores para você ter o teu futuro como equipe, como que você não vai selecionar um moleque de 12 anos, de 13 anos? Você precisa fazer uma pré-seleção. Ninguém está dizendo que esse moleque vai ser profissional. Sim. Esquece, ele só tem 12 anos. Mas você precisa fazer uma pré-seleção para você ir embora. Então, tem equipes que fazem uma seleção de meninos, um daqui, outro de Uraí, outro de Alvorada do Sul, outro de não sei o quê, monta uma equipe e vai jogar um campeonato. Ele não está fazendo uma seleção. Tá. Então, isso é questionável, né? Ele não está fazendo a seleção, seu Mário. Agora, só o PSTC, tá ou só o Londrina, ou só o Londrina, ou o Maringá, ou o Curitiba, ou o Atlético, ou qualquer equipe que seja, ele não pode fazer uma pré-seleção com garotos. Eu acho que se você estivesse vendendo um menino abaixo de 14 anos, por baixo dos panos, aí tudo certo. Mas de dar a oportunidade do moleque se desenvolver, mas isso é só no estado do Paraná, porque São Paulo tem até hino nacional no Sub-11. Não, aonde tiver o Ministério Público atuando,
é problema. É problema. Engraçado que a gente viu recentemente aqui, né? A gente estava até comentando no Campeonato Paulista Sub-11. A molecadinha até do São Paulo estava jogando, né? Exatamente. O João Paulo conversou com a gente aqui. O campeonato da molecada lá, achei super bacana aquilo. Falei, que legal, né? Vamos supor que aconteça algum problema. Vamos falar de um Sub-12, que é mais próximo. Sim. Você chega, tira o moleque do time, os pais vão lá, vão para o Ministério Público. Tiraram o meu moleque, ele tá lá para divertir, ele não tá para ser jogador, aquela... Aconteceu o PSTC foi representar o colégio, o Heber Soares lá, nós somos campeão, né? Teve pai de colocar menino na marra para jogar. E quase que a diretora perdeu o cargo de diretora. Que coisa, gente. Gente, é isso que eu estou te falando. A coisa não é tão simples. Mas por que de uma perseguição dessa, vamos dizer, né? Porque é um absurdo, né? É terrível. São crianças, né, meu? Nós estamos com né? muitos direitos e poucos deveres. É bem isso que eu estou falando. E você, queira ou não queira, velho, com essa questão de direitos iguais. Não, de advogados gratuitos aí que existe. Sim. Então, para você arrumar um advogado para arrumar uma causa aí, não custa nada. Custa nada. Alemão. É isso aí. Esse é um problema, né? Esse é um problema, né? Vamos para uma parte técnica. Vamos falar da parte boa. Isso é só para entender os bastidores, que a coisa não é simples. Não é simples. Essa é uma novidade. Que envolve. O dia que eu fui convidar o seu Mário lá, até bom eu falar publicamente, eu fui convidar o seu Mário pessoalmente lá no PSTC para ele participar aqui do meu programa. Eu percebi que ele estava nervoso, assim, sabe? E era o problema que ele estava enfrentando do Ministério Público. Ele ia logo depois, à tarde, no Ministério Público para tentar resolver. É muito difícil, né? A pessoa tenta fazer as coisas corretamente. Seu Mário, qual que é a característica de jogo que o senhor gosta da equipe do PSTC em qualquer categoria? O senhor tem uma característica de jogo mais ofensiva, menos ofensiva, que o senhor goste? O senhor conversa para que isso seja implantado? Ou o senhor dá total liberdade para os treinadores implantar a característica de jogo que ele goste e de acordo com o atleta que ele tem? Como que o senhor tem essa visão? Olha, eu não vou falar que foi desde o começo, né? Porque no começo do PSTC, na mão do canhoto, você sabe, era só cacete. Não deixa passar. O grande mérito do canhoto era tirar tudo do jogador, até o que o jogador não tinha. Então ele era extremamente competitivo, é por isso que nós chegamos a disputar títulos, né, no primeiro ano. Então essa foi uma escola, né? Aí a gente foi tentando remodelar. Teve uma época que eu era favorável 3-5-2, tivemos um bom tempo jogando 3-5-2, aí começamos a ver alguns problemas que a gente não conseguia revelar zagueiro, tá? Porque a gente mascarava o zagueiro mais lento, aquela coisa toda, sabe? Sim. E aí começamos a ver o futebol de uma outra maneira. Qual outra maneira? Levar o futebol como entretenimento. Que o jogador de futebol vai ter que ser artista. Ele vai ter que vender o futebol, ele vai ter que se apresentar, vai ter que dar espetáculo, sabe? Então, hoje eu não tenho paciência para assistir na televisão segunda divisão do futebol brasileiro. Aquele jogão burocrático ali, enrolado, né? Só burocrático. O goleiro pega a bola e deita, aí machuca, aí fica... Rapaz, não tem um pingo de espetáculo. Sim. Tudo por causa do resultado do jogo, não é? Ó? Exatamente. Então, isso daí... Eu acho que não é por aí que o futebol brasileiro vai evoluir. Sim. Então, se todo mundo mentalizar, fazer um trabalho para criar o espetáculo, então eu acho que o futebol brasileiro vai ganhar muito. Porque a gente tem qualidade, né, para isso. Não, né? a gente
tem qualidade e não está sabendo usar. Não, agora, não sabendo usar também, não vou dizer, porque todos os clubes passaram por muitas dificuldades financeiras. Sim, com certeza. Futebol, por isso que eu volto a falar que futebol vai ser para poucos. Para segurar todos esses talentos que o Brasil cria, esses caras vão ganhar muito dinheiro. E o clube tem que estar estruturado para poder pagar esse dinheiro para esses atletas ficarem aqui. Esse é o modelo. Você assiste a Premier League, você fica encantado. Fica encantado. Agora, é um jogo de construção, um jogo apoiado, um jogo de técnica, um jogo de velocidade, um jogo de controle de bola. É isso, né, seu Mário? Mais ou menos isso que o senhor está querendo dizer. É isso que eu estou querendo dizer, mas isso tem que ser criado de que maneira? É lá em cima, é na CBF, é nas federações, tem que ser criado lá. O futebol inglês era horrível. Você foi do tempo do futebol inglês, a única coisa que ele sabia era cruzar para a linha de ir, para a linha de fundo, meter na área. Eu joguei contra a seleção inglesa, inclusive eu joguei contra o Beckham. Ah, que legal. E fiquei sabendo bem depois, que na época eu nem sabia quem que era. Quem que era esse cara aí? A principal bola da Inglaterra era, desde a base, desde o sub-20. Ele jogava com 3 zagueiros, bota na beirada, tinha um cara de 1,90 m e bola nos caras. Esse era o jogo deles. Realmente, hoje mudou bastante. Mudou, hein? Né? Hoje todos os maiores craques do mundo estão na Inglaterra, quase. Então, você pega treinadores que eu tenho como modelo, é o Guardiola, que toda a vida ele correu atrás da perfeição do futebol, do espetáculo. Então, você vê que ele vai remodelando. Antes, ele criou o Barcelona só de baixinho. Hoje ele pega o Manchester City só de grandão. Então ele vai jogar. Ele vai o treinador. Ele faz jogar. Ele é demais, né? Isso é bacana ouvir, seu Mário, porque eu tenho uma tese comigo de quando eu era treinador. Eu gosto de um time aguerrido, mas eu gosto de um time que jogue para vencer o jogo. E você jogar para vencer o jogo não é jogar de qualquer jeito, não é só atacar, não é só correr com a bola, não é isso. É você ter uma organização. Vim aqui para esse projeto meu de iniciação, né, que eu comecei ali, em alguns momentos, eu estou bem recente, minhas equipes até um mês atrás, não tinha nem uniforme ainda, né? Agora já estão tudo bonitinho. Agora eu já consegui fazer um uniformezinho para eles, nós estamos nos organizando. Mas em algumas situações dos amistosozinhos ali que eu fazia com as crianças de 9 anos, de 12 anos, de 13 anos, que os pais... Na hora do aperto, os pais atrás do gol falavam, chuta a bola para frente, chuta a bola para frente, chuta a bola para frente. O Nilson é prova disso, porque o Nilson filmou esse jogo. Sim. Na hora que acaba, e nosso time tomando um sufoco danado lá naquele início de jogo, o time adversário em cima de nós o tempo inteiro e os moleques chutando a bola. Acabou o primeiro. Eu fiz 3 tempos de jogo, na hora que acabou o primeiro, eu falei assim, vem aqui. Escuta o que eu vou falar para vocês. Nós vamos perder de 10-0. Não tem problema nós perder de 10-0. Só que vocês têm que sair jogando. Vocês têm que construir o jogo. Vocês só vão aprender a jogar futebol de qualidade se vocês construírem o jogo. Esse negócio de pegar a bola no tiro de meta e dar chutão para cima, o futebol não cabe mais isso. Isso aqui era em 1900 e bolinha que tinha isso. Hoje não. Então, se vocês querem ser um bom atleta, um bom jogador, um bom profissional, aprenda a construir o jogo. E não importa, nesse momento aqui, não importa o placar. Se vocês vão ganhar, vocês vão perder. Vocês têm que vivenciar, vocês vão importar com o placar na hora que estiver competindo a nível profissional. Seja sub-15, sub-17, sub-20, profissional. Aí você também se preocupa com o placar. Mas aqui você se preocupa com a iniciação, com o aprendizado. E aí é nessa linha, né, Nilson? O Nilson pegou a pranchetinha, mostrou para os meninos que vocês vão jogar assim, ó. E o que aconteceu com o jogo? Empatou e foi para os pênaltis depois. Estavam perdendo. Nesse último, né? Nesse último. Mas lá no Calta, a primeira vez, sim. Nós ganhamos o jogo. Isso, virou o jogo. E agora, de novo aconteceu. Agora sábado. Aconteceu de novo. Sábado. Estava jogando um campeonatinho lá, meus meninos de 9 anos, né? O primeiro campeonato, na verdade, foi o primeiro jogo que eu fiz, porque eles já tinham iniciado com outro professor. Aí, como eu estou no projeto com o Calta, eles passaram o campeonato para mim. Eu fui o primeiro jogo que eu fiz era uma semifinal. E nós começamos assim, perdendo de 2-0. Meu time
totalmente perdido, parei o time, peguei a prancheta e falei a mesma coisa. Mesma coisa. Nós podemos até perder o jogo, mas joguem, toquem bola, lateral, cobra, sai jogando, não é para ficar chutando bola de lateral dentro da área para falar que vai fazer gol, né? E aí os moleques atropelaram no segundo tempo, empatou, acabamos perdendo nos pênaltis. Né? Acabamos perdendo nos pênaltis o jogo, mas o moleque foi outro segundo tempo, até o próprio Luiz falou assim. Mas esse é o meu pensamento, seu Mário, e esse é o profissional que eu quero abastecer o PSTC, que eu quero abastecer o São Paulo, que eu quero abastecer o Flamengo, né? Que um dia esse moleque passou lá com o alemão com 8 anos, com 9 anos. Se não for eu diretamente, que a ideia é ter profissionais trabalhando comigo, mas a minha filosofia de trabalho é implantar para a gente construir atletas de nível. Esse é o que eu trabalho. Aí construir o que o senhor está falando. Atleta profissional, homens, né? A frase que o senhor tem lá no PSTC, né? O atleta ele passa, o homem ele vai continuar a vida dele. E é esse homem que a gente quer construir para uma sociedade melhor, para as famílias serem melhores e para nós ter melhor nível de atleta, né? Nós não ter jogador que daqui a pouco não consegue formar. E muitos a gente acho que passa também pela situação da formação do homem, o seu Mário tem isso aí como filosofia também lá, é que nem todos eles vão vingar, né? Não tem espaço para todo mundo dentro do futebol. Tem um número limite ali para cada ano e acabou. O restante não vai conseguir desenvolver uma carreira que possa dar remuneração suficiente para ele poder sobreviver e se manter no futebol, né? Então esse cara tem que estar preparado para a vida, né? Ah, sim. O futebol é uma aposta, né? Uma aposta. Por isso que, paralelamente, ele tem que estar estudando. Isso também é lei. Garoto que está no PSTC, se não estiver estudando, vai me trazer problema. Isso é lei, sabe? Então, isso tudo tem que caminhar junto. Sim. Tá? Então, a gente, às vezes, tem outra coisa que eu vou falar do Fernandinho. O Fernandinho fala 4 idiomas. Aí eu perguntei por quê. Ele falou, Mário, quando eu fui para o Atlético, o meu sonho era jogar no Milan. Comecei a estudar italiano lá dentro nas concentrações. Por isso que esses caras chegam. É bonito de ouvir isso. É legal, né? O cara quer, né? O cara foi porque ele quer, né, bicho? Não, mas é diferente. Não é fácil chegar, não. Alguma coisa o cara tem de diferente. Seu Mário, coloca aí para mim, se o senhor lembrar. Pode colocar, assim, lógico que você colocar por ordem, o primeiro, o segundo é mais ou menos isso. Mas os 20 maiores jogadores que o PSTC produziu aí em toda a sua história. Olha... Mais ou menos, né? Eu sei que... Eu não vou conseguir lembrar todos aí, tá? Mas... Até atual, tá, seu Mário? Até atual, o que está hoje. Que teve passagem pela seleção de base, profissionais, é mais fácil, então são 14. 14 atletas que passaram, desde seleção de base e profissionais. No profissional é mais fácil também, que foram poucos, né? Foi o primeiro foi o Kleberson, né? Depois o Dagoberto, né? Depois o Jadson também, o Fernandinho. Que mais? Esses 4 foram da seleção principal. Tá? Seleção principal. Então... Dagoberto só o maior campeão de Campeonato Brasileiro de Série A, né? 5 vezes campeão. Justamente. Então, chegar numa seleção brasileira principal é o Fernandinho sonho. 2 Copas do Mundo, né? Não. Em 5 Copas, últimas Copas, fora essa, 4 nós estávamos representados por jogadores nossos. 2 com o Kleber e 2 com o Fernandinho. Se alguém não lembra do Kleber, só que sabe aquele rapazinho que cruzou aquela bola pro Ronaldo na final lá contra a Alemanha, que ele fez aquele gol? É aquele menino ali. É aquele lá. Tanto que eu pedi pro presidente da federação, né? Falei, eu gostaria de levar a minha equipe sub-16 para fazer um amistoso contra a seleção brasileira sub-16. Olha que legal. Aí o presidente da federação falou, Mário, mas como é que eu vou fazer isso?
Falei, o senhor falou que é amigo do Branco, não é? Eu sou amigo do Branco. Então fala para o Branco que nas últimas 5 Copas, o PSTC em 4 estava representado, e ele já vai topar na hora. Verdade. Não deu outra. Fomos lá, jogamos. Que experiência, hein? Eu estou formando esse projeto desses meninos, meu juvenil, para eles ir Longe. longe. Que legal. Tô falando esse eu estou trabalhando com carinho. Mas dá para ir mais longe que o seu Mário já levou o pessoal aí, Alemão? É uma fábrica, né? É uma fábrica. É uma fábrica. Inúmeros jogadores. Como ele falou, mais de 250 jogadores. Recente agora teve um zagueiro do pau que foi pro Palmeiras, não teve? Ele foi pro Palmeiras, ele foi vendido pro Shakhtar Donetsk. Isso. E hoje ele está no Inter. Tá no Internacional. Não, ele está no Inter. Se não me engano, ele estava convocado entre os 56. Porque tinha uma convocação de 56, e acho que ele estava nessa lista. Olha só. Da seleção da Copa do Mundo. 56 para a Copa ele do fez Mundo. toda. Como que é o nome dele, Sebastião? Vitão. Vitão. Ele foi convocado para a seleção infantil, para a juvenil e para os juniores. Eu vi. Todas elas ele foi o capitão da seleção. Ó, que bacana. Esse aqui também foi capitão da seleção, hein? Que honra. Que honra, meu. É Você é uma louco. honra, de verdade. Seu Mário, falando do canhoto, e aí eu vou entrar um pouquinho nos treinadores, o canhoto, nós disputamos, eu fui tricampeão da Taça Londrina. A Taça Londrina era um campeonato muito forte. Fortíssimo, né? Fortíssimo. Fortíssimo. Eu fui campeão em 92, 93 e 94 da Taça Londrina. 92, 93 foi com o canhoto. Aí o seu Nato falou em ser bruto. E ele é supersticioso, né? Ele é supersticioso. Ele tem umas coisas que ele faz e faz. Enquanto acabou. não acaba a competição, ele não para de fazer aquilo. Enquanto tá dando certo, ele segue fazendo. Superstição dele. Uhum. Na taça de 92, que nós fomos disputar, ele arrombou uma madeira, eu não lembro o que era aquilo, não sei se era um cabo de alguma coisa. E aí a nossa preleção era na mesa da cozinha, não, a mesa do refeitório. Então o refeitório tinha 2 salas, uma das salas, a nossa preleição para a competição ali, porque a gente morava na República, todo mundo morava ali, e os que eram de fora concentravam. Iam para lá? Ia para ali. E toda vez que ele chegava, a gente estava sentado assim, todo mundo sentado esperando ele vir. Aí ele chegava na ponta da mesa ali com aquela madeira e dava uma burdoada em cima da mesa. Aí ele falava, bora! E usava um palavrão lá do jeito dele, lá, bora! Tá. Beleza. Aí ele dava a preleção, ajudava tudo, né? Aí ele catava aquele pau, na hora que terminava, ele dava outra burdoada em cima da mesa, nós ia todo mundo ligado pro jogo. Mas entre o canhoto, que é uma pessoa sensacional, hoje mora no meio do mato em Curitiba, né? Ele tem uma chácara lá na floresta. Que legal. Ele tem uma chácara na Curitiba, é floresta, não tem plantação de nada. Floresta. Ele tem uma casa lá dentro, ele mora lá. Olha só. E ele me presenteou no jogo que eu fui fazer com o Londrina contra o Atlético Paranaense. Ele me presenteou. Ele foi no hotel, almoçou com a gente, entrou dentro do ônibus, foi até o CT do Caju para a gente fazer o jogo contra o PSTC. Ele assistiu o jogo inteirinho, depois ele veio embora. Que legal. Sensacional. Que legal. Mas dentro do canhoto, que foi o primeiro treinador do senhor foi, acho que, muito feliz na escolha do senhor. Nós tivemos alguns marcantes. O Lio Evaristo, né, que depois teve uma ida para o PSTC, e o Lio Evaristo é como se fosse... Ele não é tão mais velho que eu, porque o Lio é novo, né? Mas o Lio foi meu treinador desde os 11 anos de idade. Foi meu primeiro treinador como criança. Foi o cara que me levou, que trouxe para o Londrina e alavancou minha carreira. E depois eu tive mais uma passagem com ele no J. Malucelli. E eu fiz o meu último campeonato profissional no Maringá, em 2008, com o Lio sendo meu treinador. Por acaso ele foi meu treinador ali. Fantástico, uma pessoa do bem, uma pessoa que entende de futebol. Do jeito antigo, bruto, né? Que o bicho é bruto pra caramba, mas inteligente. Conhecidíssimo, conhece muito de futebol. Mas o senhor teve vários outros treinadores muito bons também. Alguns novos, inclusive tem um rapaz aqui em Londrina, que ele tem um projeto da Fiat,
Ele disse que passou pelo senhor e ele tenta aplicar dentro da equipe dele tudo conhecimento que ele teve lá com o senhor. Parabéns, tá? Ele disse que foi um grande aprendizado, uma referência dentro do PSTC. E o senhor teve inúmeros treinadores por muito tempo. O Cambé, como eu citei o Vital, o Cambé também ficou muitos anos, saiu, e agora o dia que eu passei no refeitório, eu vi que ele estava lá de volta. Falei, ô Cambé, você voltou aqui, né, alemão? Falei, o bom filho a casa torna, não tem jeito, né? Muitos anos. Mas tem de todos esses, que foi meu treinador no Londrina também, eu tive a honra de tê-lo como meu treinador, que eu acho que ajudou demais essa formação técnica do PSTC, que foi o professor Zequinha, né? O professor Zequinha ficou muito tempo com o senhor, né? E eu lembro de um fato interessante, que até esses dias eu falei, eu preciso fazer isso para mim. Eu lembrei, eu preciso fazer para mim. Ele construiu uma tábua com umas ripinhas, e ela era uma tábua que ela tinha ela você falou levantava. Eu falei isso. A bola, né? E aí ele treinava os fundamentos de domínio dos meninos com essa tábua. Ele batia na bola, a bola sobe de qualquer jeito, rosqueando para frente, para trás, para o lado, e domina. O professor Zequinha, qual foi a relação dele com o senhor? E qual foi a importância do professor Zequinha nessa questão da formação técnica? Caráter nem se fala, né? Porque ele é uma pessoa sensacional. Mas a questão técnica dentro do PSTC. Olha, mais uma vez, falar do orgulho que eu tenho de algumas coisas que aconteceram na vida dessas pessoas, né? Vamos começar pelo Canhoto. O Canhoto saiu do PSTC, foi para o Paraná Clube, que o Paraná Clube, não de hoje, o Paraná Clube era de verdade. Top, que qualquer um sonhava em treinar o Paraná. Sim. Então, foi uma das coisas boas que o PSTC fez, tá? Lio Evaristo saiu do PSTC, foi para o Atlético Paranaense. Subiu lá para cima também. Você é treinador do profissional. Leandro Nils saiu do PSTC, foi para o Atlético também, chegou a ser treinador do profissional. Zequinha chegou, trabalhou comigo há alguns anos. Dali ele saiu para o São Paulo Futebol Clube. Olha só. Então, são histórias que nos traz muito orgulho, sabe? E, sem dúvida, a questão do treinamento do Zequinha, talvez hoje, não funcionaria, porque hoje os treinamentos ficaram muito dinâmicos, sabe? Então, ele era na teimosia mesmo, ele pegava um garoto ali, papa. Então, talvez isso já não serviria. Tá? Então, mas na época ele saiu do PSTC para ir para o São Paulo só para fazer isso. Você vê que porque, na verdade, é uma correção de gesto técnico. Né? O futebol hoje, realmente, ele tem essa dinâmica espetacular que está hoje, né? Mas o gesto técnico ele faz muita diferença. Com certeza. Na minha opinião, ele faz muita diferença. Então, se você puder pegar um moleque dentro do clube e ter um profissional desse, que ele tem um conhecimento de aperfeiçoamento, não é de treinamento específico, não é de treinamento lá do dia a dia. Trabalha as duas coisas, né? Faz do dia a dia e faz essa questão. Né? O Zequinha faz isso com maestria. Né? Pois é. Então, você que está assistindo a gente aí, ó, que não conhece a fundo o PSTC, então saíram todos esses craques aí como jogadores profissionais e também revelamos aí algumas pessoas, alguns treinadores, né? Porque começaram ali no PSTC também, tiveram as oportunidades deles, depois ingressaram em grandes clubes aí do Brasil. Eu esqueci hoje de pedir pro pessoal curtir o nosso vídeo, Alemão. Dá o like lá, curtir o vídeo pra gente, compartilhar com os amigos aí, se inscrever para poder ativar o sininho para saber assim que a gente tiver novos programas, mais conteúdos aqui para levar informação para vocês. Então a gente aqui nesse momento... Opa, perdão, fiquei até emocionado aqui. Fica muito orgulhoso, né, de poder receber o senhor aqui e estar falando de um clube que é da nossa cidade. Nós estamos aqui em Londrina, no Paraná, que contribuiu para o futebol mundial. Esses atletas saíram daqui de Londrina. Alguns são da cidade, outros são da região, mas que foram desenvolvidos dentro do clube do seu Mário, por um trabalho que ele realizou ali, e ele presenteou o nosso país e o mundo aí com atletas formados em caráter e em qualidade de futebol. Então, muito obrigado ao senhor por
aceitar o convite, né, do Alemão de estar aqui e de me dar essa oportunidade de conhecer e conversar com o senhor. Não estou encerrando o programa não, mas é para vocês aí que estão aí entenderem que a gente tem que valorizar quem é da nossa casa, quem é da nossa região, a gente tem que olhar para o PSTC, em vez de alguns ficarem apontando o dedo para uma coisa ou outra que possa acontecer, às vezes não é do gosto de cada um, levar para o lado pessoal e esquecer todo um trabalho que é realizado há 28 anos dentro desse clube aqui, levando o nome de Londrina para o mundo inteiro. Então, a gente precisa ressaltar isso, né, Alemão? Com certeza. E foi, né, Nilson, em cima da sua fala, tem várias pessoas que eu tenho certeza que vão vir aqui, vão contribuir muito com nós no programa, mas principalmente com as pessoas que estão em casa. Com certeza. Mas o PSTC, você sabe, né, foi um dos primeiros que eu comentei com você. O PSTC é referência de formação. Se nós estamos falando em formação, o PSTC ele precisa estar aqui. Eu vou lá convidar o seu Mário. E eu fiquei muito feliz, muito grato, realmente, mais uma vez, dizendo aqui, pela sua presença aqui com a gente. E para o senhor estar mostrando para a gente vários caminhos interessantes, vários caminhos bons que as pessoas devem fazer, mas também os caminhos que as pessoas não devem fazer, né? Que as pessoas acham que hoje essas interferências, essa forma de agir, e não é um privilégio só do senhor, não, viu, seu Mário? Eu estava voltando do jogo de Piracicaba, em 2020, que nós fomos jogar contra o 15 de Piracicaba e nós perdemos a classificação da Copa do Brasil lá de 1-0. O time do 15 estava já no Campeonato Paulista voando e nós estávamos ainda em processo de formação. E eu recebi uma mensagem dentro do ônibus de um empresário de um jogador que eu não tinha colocado para jogar, querendo saber por que eu não tinha colocado ele para jogar. A minha vontade, de verdade, era de pegar o pescoço dele, arrancar fora e pegar o jogador dele e jogar fora do 11 para ir embora. Essa era a minha vontade. Né? Tudo bem que o jogador não tinha, tem nada entre aspas, nada a ver com isso, mas o empresário que estava com ele não tinha caráter nenhum. E o cara fez isso e o cara me ligou. E só de falar isso me irrita, porque é um absurdo o cara querer ligar para um treinador para questionar por que o treinador não colocou o cara para jogar. Se eu não coloquei o cara para jogar, eu tive motivos. Certo ou errado, a responsabilidade... A decisão é sua, né? Se o Londrina naquela época achasse que tinha que ter me mandado embora porque eu perdi o jogo pro 15 de Piracicaba, o problema era do Londrina, né? O meu negócio, agora o empresário não tinha nada mais que fazer isso. Então, interferência de empresário, interferência de pais em escalação, em convocação, se o menino está jogando, se não está jogando, se o profissional está jogando, não está jogando, é o que o Titi fez, é o que o senhor comentou que o Titi fez, né? Deu autonomia para o filho dele. Né? Meu filho acabou de tirar a carteira, meu filho acabou de fazer 18 anos. Ontem ele ia jogar bola, eu falei, pega o carro. Ele tirou a carteira semana passada, essa semana, no meio o Thiago. É mesmo, cara? Agora. Ele tirou a carteira no meio de semana. Ele ia jogar bola ontem, normalmente ele vai de carona. Né? Eu falei, Thiago, quando você vai jogar bola? Vou. Então você pega o carro e vai jogar bola. Aí ele falou assim, eu posso, pai? Eu falei, lógico que você não está com carteira. Que legal, falei, ó, devagar, responsabilidade, não vai se empolgar porque o amigo está do seu lado, querer fazer mais do que você fazer tem graça, né? que fazer, e ir embora. Então, se a gente não der autonomia para as pessoas, bom, elas não têm crescimento. Com certeza. Elas não têm crescimento. Fica Se a gente ficar em cima do filho o tempo inteiro e corrige e fala isso, não deixa ele crescer. Né? Se o empresário ficar em cima do atleta dele, o jogador foi lá, acertou com o seu Mário, botou o empresário. Pô, se o cara não der autonomia para o moleque, se você não deixar ele se virar, resolver os problemas dele, ele não vai saber resolver os problemas do jogo. Com certeza. Entendeu, Nilson? Ele não vai saber resolver o problema do jogo. Na primeira dificuldade do jogo, né? ele vai travar e não vai conseguir fazer. Entendi. Né? Então, realmente, é um fato bem interessante da gente discutir aqui e, mais uma vez, repetir e colocar da importância que é confiar no treinador, confiar no clube, confiar no presidente, confiar e botar lá dentro, cuidar. Você tem que cuidar mesmo, você tem que estar por perto, você tem que estar atento, né, cuidando, dando suporte, mas a autonomia é de quem está no dia a dia do trabalho, e é isso que tem que existir. Ô, senhor Mário, em cima do que o Alemão falou aqui, me surgiu uma situação. Um caso desse de interferência, né? O empresário ligar para ele, ó, por que não... Estava voltando ainda na viagem, por que o fulano não jogou? O senhor recebe visitas de empresário lá que querem colocar menino lá só para usar da visibilidade que o PSTC tem para poder ser uma ponte para fora? Dificilmente. Porque
o empresário vai aparecer quando o menino tiver aparecer. O menino está começando a destacar, vai aparecer o empresário. Uhum. Tá? Esse é o que mais está tendo. Não tem... Quem vai normalmente levar algum... É o pai. Uhum. O pai que normalmente vai levar para fazer teste, para fazer isso, tá? Sim. Tá? Então, existe 2 tipos de pais também. Começa a crescer dentro do clube, já começa a criar situações dessa que você está falando. Uhum. Se um dia ficar na reserva, vai questionar. Então, tem pais e empresários. Uhum. São 2 figuras que travam o desenvolvimento desses garotos. Uhum. Tá? Eu imaginei assim, às vezes o cara sabe que o PSTC é um clube revelador, né? Um clube importante do Brasil, e ele querer tirar um menino de uma outra situação, levar para lá para querer fazer uma ponte, né? Vamos dizer assim, e usar da estrutura do PSTC para isso. Não, normalmente quem vai levar esses atletas são professores de Aham. escolinha, né? Tanto Sim. daqui ou de tudo quanto é lugar. Esses são as pessoas que mais trazem jogador para PSTC. Perfeito. Porque o empresário quer atravessar, ele quer entrar só quando o cara está fazendo sucesso. Tirar o proveito dele ali, né? Faz parte, né, bom? Tem uns aí que é difícil, né? Mas nesse mercado, a gente comentou aqui com o Dr. Oswaldo Sestari também, que é advogado, e ele estava falando sobre essa questão da formação, falando dos meninos, com relação ao contrato, vantagem, dinheiro, enfim, sobre todas essas coisas aí. E um dos pontos que ele alertou, né, que ele orientou se você vai buscar um profissional para ser o seu empresário, hoje chama agente, né, eles chamam de agente, que no mínimo você vai buscar alguém que tenha um reconhecimento, ou um cara que fez um curso da CBF, um cara que pelo menos tenha alguma certificação, que você possa, lá na frente, se vier acontecer alguma coisa, ter de onde cobrar essa pessoa também, né? Porque existem muitos aproveitadores no meio desse mundo, desse universo aí, né? O que o senhor orienta? O que o senhor imagina? Olha, tem os top, lógico. Então, tem todas as camadas de empresário. Hoje, um dos mais famosos é o tal do André Cury, né, que negocia pelo menos 20%, 30% de jogadores. Esses pequenininhos chegam até um limite. Até a hora que o jogador, aí ele vai perder pro grandão. Pro grandão. Entendi. Mas ele vai tirar algum também. Uhum. Porque eles vão dividir, o cara oferece não sei quanto pelo moleque, 100 mil, 50, já é lucro. Sim, com certeza. Tá? Então tem essas questões. Então não, é difícil você dar o caminho. Porque o grandão não quer pegar o moleque. Uhum. Não quer. Para ele não interessa nesse momento. Não interessa. Então, vai pegar na hora que ele estiver pronto, né? Só na hora que estiver pronto, ele vai arrumar as negociações lá em cima. Tá? Hoje eu estou batendo toda hora. Óbvio, é igual o clube grande, né? Lógico, tem os que revelam e tal, mas normalmente os grandes atletas aí acabam... Os clubes grandes se interessam pelos grandes atletas também, né? Sim, o empresário não deve ser diferente, né? Mas eu falo na questão do medo, né? De cair na mão de um cara que seja um malandro, né? Como é que ele vai identificar qual que é o empresário que tem crédito ou que não tem crédito, né? Mas você está falando de garotos ou de garotos. Garoto não precisa de empresário. Para que ele precisa de empresário? Uhum. O histórico nosso no PSTC... Eu era empresário de todos os jogadores. Certo. Eu fui fazer a negociação do Clebson com o Manchester United. Uhum. Eu fiz a negociação do Fernandinho. Eu sempre tive presença. Tá? Depois de um certo período principalmente com o Clebson, chegou no nível que eu falei, vou me afastar disso, porque eu vi que eu não tinha condições de acompanhá-los. Uma que eu não falo inglês, não falo até hoje. Uhum. Então, nessa negociação, eu encontrei muita dificuldade. Pelo fato de não falar inglês. Sim. As cifras... São outras, né? Não, uma coisa que você nem sonha. Uhum. Eu achei que tinha feito muito pelo Clebson de ter acertado com a Nike um patrocínio de $50 mil
para ele. Tá. Chegou no Manchester United, ofereceram um contrato de 1,5 milhão de libras. Misericórdia. 7 milhões de reais. Eu falei, estou fora desse. Vou acabar atrapalhando, moleque. Mas isso tem sentido. Isso tem sentido, assim. Às vezes a gente também a gente consegue chegar no limite. E o empresário também, ele tem que direcionar. Porque às vezes o que acontece, né? Eu sou um empresário pequeno. Eu consigo ir até aqui. Tem um momento que eu vou precisar ter uma junção. Sim. Uma junção para que o cara também possa crescer e eu possa até ganhar mais. Sim, com certeza. Então, eu acho que esse é um fato que acontece. Não, eu achei excelente a resposta do senhor, porque fica a resposta também para quem está em casa aí. Um menino não precisa de empresário, porque a gente escuta muito isso, muito ao contrário, seu Mário. Mas se não tiver um empresário, não vai dar certo. Mas se não tiver um empresário... Então, um moleque deu 2 chutes na bola, o pai já fica louco para procurar um empresário. Então, calma aí um pouquinho, não precisa disso, né? Deixa o menino jogar, deixa na mão de um profissional, né? De um clube profissional aí, entrega o menino para ter sua formação e seu desenvolvimento ali e tenha paciência, que as coisas vão acontecendo, né, Alemão? Eu acho que o empresário ajuda o atleta. Não que ele ajude, ele pode ajudar o atleta, mas quem resolve é o atleta. O jogador, se ele jogar, acabou. Não tem empresário que vai colocar jogador ruim que time bom. Não, e eu tenho outro exemplo na vida. Eu era empresário do Reginaldo Vital, do Paraná Clube, né? Aí o Vital já estava com 20 anos, né? Ganhando um salário, né? Mas também ganhava um salário porque não estava nem jogando. Tá? Seu Mário, precisa melhorar meu salário. Eu falava, velho, você precisa jogar mais, né? Você precisa jogar. Aí aconteceu todo aquele sucesso na vida. Eu falei, Vital, agora dá para ir no Paraná. Quanto você quer ganhar? Falei, uns 13 mil, 12 mil, tá bom? Excelente. Cheguei no Paraná Clube, não falei do valor, né? Falei, agora tem que dar um reajuste, pô. Ajudar o rapaz, né? Sabe que o diretor falou, Mário, 25 mil tá bom? Falei, o senhor pensou acho que sim. Eu acho que tá. Não fiz nenhum discurso. E fui preparado para 12, 13. O cara deu 25. Falei, Vital, tá bom agora. Aí já achou que eu era o melhor empresário do mundo. Né? Mas aí, conquistou no campo, né, Alemão? No campo que você conquista. Perfeito. Exatamente. Perfeito. A maior conquista é no campo. Isso aí, cara. Eu acredito muito nisso. E eu falava isso para os meus jogadores de profissional. Falei, não adianta vocês ficar. Não é empresário que emprega vocês, não. Sim. O empresário pode até ajudar bem, porque com certeza. O cara tem o meio caminho. Mas, se você não jogar, esquece. Porque tem muito atleta que às vezes o cara não tem condições, assim, nem entendimento para ir lá e negociar, não tem paciência para isso, não quer se meter nessa parte aí. Então, beleza, você tem um cara para te apoiar, perfeito, maravilhoso. Eu acho ajuda que muito. Hoje, atletas de ponta não conseguem ficar não consegue, não. Ele tem que... Esses não. Mas os que estão aí... negociação para concentrar só no futebol. Só no futebol. Sim. Mas o menino não precisa. Não, agora, menino não. Não precisa. É isso aí. Bacana, cara. Bom, o que você tem mais aí, Alemão, de interessante para tirar do seu Mário? Aproveitar, que ele não dá muita entrevista não, viu? Não. Isso foi um presente para nós. Presente para nós. Na verdade, assim, eu só quero desejar, né, para o seu Mário que o senhor continue, seu Mário, fazendo esse trabalho, esse processo aí. Sabe, apesar do pouco que eu vou lá no PSTC, né, eu vou quase pouco, e agora menos ainda, né, que eu estou na corrida. Tá sobrando tempo, Alemão? Mas assim, que o senhor continue realmente nessa linha aí, oportunizando as pessoas, né? Eu lembrei agora, é o Eduardo da First, né? O professor Eduardo da First, é ele que trabalhou lá. Ele até falou assim, eu quero implantar com os meus profissionais aqui o que eu aprendi. A oportunidade que eu tive no PSTC, que eu fui tomar um café com o Eduardo esses dias, semana passada atrás, nós fomos conversar, e ele falou exatamente isso, de que o que o PSTC fez por ele é o que ele quer fazer para os professores profissionais que estão trabalhando com ele hoje, que é oportunizar. Ele veio também, não tinha, nunca foi jogador, tal, mas o PSTC fez ele, né? Então, é isso, Mara, realmente é isso que eu desejo, né? E quero que o senhor continue fazendo aí. Talvez teriam muitas mais histórias aí para contar,
Eu sei que lá a Infraero tomou um pedacinho do campo do senhor, né? O senhor teve que diminuir um campo, um dos campos do senhor lá. Estão me perseguindo. Mas eu já vi lá, eu passei o dia que eu vi que vocês já adaptaram, colocaram 2 traves viradas e tal, já adaptaram o campo. Mas ali é que a localização logística é tudo, viu, Alemão? Já colocou os meninos ali na porta do aeroporto e dali já vai pra Europa. Ó. Aqui, ó, é só pegar os meninos assim, pega a mala. Joga pro lado de cima do Por cima muro. do muro e vai embora, pega o avião e Tem vai mais embora. uma história que vale a pena contar. Vamos lá, seu mano. Mais uma história. Na negociação do Kleberson, né, então tinha que ser sigilo. Né? O Atlético me mandou passagem e tudo, e pegar o Kleberson e a gente ficar escondido lá no hotel, lá em São Paulo. A imprensa não podia saber. Tá? E justamente nesse dia, o Jadson ia estrear jogando contra o São Paulo. Tá? Cheguei lá no hotel, quero aumentar o meu salário. Eu falei, rapaz, joga a sua bola aí primeiro. Tá? Até imagino que ele baixinho falando isso. Então, olha a coincidência. Indo para a Inglaterra para negociar o Kleberson, o Jadson estreando lá para jogar contra o São Paulo, e o Fernandinho no mesmo voo para Inglaterra, era outro país, que ele foi disputar campeonato juvenil. Olha, num dia só. Num dia só. E não podia falar para ninguém, né? O que estava acontecendo? Mas olha, como é que esconde, né? Coincidência. Imagina o orgulho. Não. Nossa, tá. Eu imagino o orgulho do senhor, seu Mário. Não, mas como é que pode acontecer num dia só tudo isso? Mas eu falei, rapaz do céu. Que legal. Quando o senhor tem muita gente, né, revelada aí, acaba se encontrando. Foi sensacional. Na verdade, tem uma pergunta que eu já estou para fazer e eu estava passando. Não estamos encerrando, não, estamos conversando. A parceria que o senhor fez com o Atlético Paranaense, ela iniciou como? Qual foi a durabilidade dela e por que ela se acabou? O senhor consegue, ou pode, o senhor consegue... Pode uma falar, curiosidade minha, se o senhor puder falar, lógico. Olha, na verdade, iniciou com... O presidente não era nem o Petralha, era Ademir Adur, tá? E foi bem no começo e a gente tinha uma safra razoável. Resultado dentro de campo, né? Não. Já resultado estava tendo. Sim, já estava entregando já, né? Então, no primeiro... No primeiro contato, não deu certo, tá? Aí veio a safra principal, né? Que foi dessa do Dagoberto, Jadson, a Guilherme, que está lá no Lokomotiv Moscou. E o Kleberson era o único jogador que tinha idade para ficar no Atlético. Tá? O que aconteceu? Que nós começamos a ganhar tudo. Começamos a ganhar tudo na equipe juvenil. Aí já era o Petralha presidente. Tá? Então, foi formatado, né, a parceria, onde esses meninos começou tudo a explodir no Atlético. Tá? Então, foi um sucesso. Foi fantástico. Foi um sucesso porque, naquela época, o Atlético ainda mandava jogo ele não tinha o estádio. Estava em construção. Não estava na arena ainda? Não, estava lá no Pinheirão. No Pinheirão. Estava mandando jogo no Pinheirão. Tanto que tem um fato que o homem é esperto, né? Como estava no Pinheirão, ele pegou eu pelo pescoço, ficou caminhando até a torcida, só para ver a torcida. Petralha! Eu senti o máximo também, lógico. Né? Não, o homem... Abraçado com o homem. Não, o homem sabe fazer... O marketing dele, né? O senhor falou, é aqui que eu tenho que... É aqui que eu colo. Então, aí foi toda essa geração onde teve sucesso. E eu tenho orgulho de falar que nós ajudamos a construir a arena.
sabe? Faturamos Bastante. o Né? Atlético faturou e nós faturamos muito. Foi uma leva sensacional. Começou a dar errado, porque começou a briga do Atlético, do Petralha com o Atlético. Ele teve uma briga lá que... Aí tumultuou todo o ambiente, onde nós resolvemos Sai. sair, sabe? Entendi. Mas realmente só foi fantástico. Não. Essa época foi maravilhosa, né? Foi maravilhosa. Foi uns 10 anos de parceria, Samuel? Não foi. Não chegou tudo isso, não? Eu acho que durou o quê? Uns 4, 5 anos. 4, 5 anos. Só que foi uma leva... Nossa mãe, importante. Foi Nós fantástico. chegamos a ter 30 jogadores dentro do Atlético. Olha, meu Deus. E os treinadores que foram pro Atlético. Sim, É, sim, saíram daí. Tá. Que saíram. Foi na mesma época de Então eles já contratavam o jogador e levava o treinador. eu até brincava com o Petralha, né? Falava, você não vai acabar com o meu time. O bom lá sou eu. É isso mesmo, verdade. Me contrata que é isso. Aí vai. Ele levou o Ticão, ele foi levando, tudo para não... É um case de sucesso. Nossa senhora. Você tá... O seu Mário veio falar aqui, né? Hoje está usando essa palavra de case de sucesso. É o case né? de sucesso. O PSTC é um case de sucesso. O seu Mário é um case de sucesso, né? Tanto quanto dirigente, né? Na administração fantástica que ele faz, humana, né? Sim. Dando credibilidade, autonomia Sim. aos seus profissionais e durabilidade dentro do processo. Né? E eu acho que isso é um case que não tem igual. Né? E é o que estruturou né? o Atlético Paranaense. Para olhar. Quem estruturou o Atlético Paranaense foi o PSTC. O PSTC. Com atleta, com profissionais para manter estruturar a base, organizar a base. Exatamente. Com venda de jogadores, né? Então, o Atlético deve muito ao PSTC. O PSTC é o Atlético. Então, foi realmente uma parceria fantástica, né? Não. Voltando um pouco. A primeira parceria nossa foi o Paraná Clube. Foi com o Paraná, né? O Paraná Clube contratou meu treinador mais 7 jogadores. Olha, levou onde estava nessa leva o Reginaldo Vital. Tá? Eu fui um dia participar de uma assembleia no Paraná Clube para ser questionado o porquê que eu saí do Paraná Clube. Qual foi o dirigente, qual foi a questão. Ainda foi parar no rival lá. No rival. Deu crise pra cacete. Imagina. Os caras olharam depois e falaram, meu Deus, né? Que mau negócio fizemos, né? Então, todos esses clubes, existe a questão de ciumeira também, sabe? Sim. Imagina você trabalhando num clube e os caras cobrando. Como é que o PSTC... Só jogador do PSTC que dá certo. E vocês não servem para nada, imagina. Não sabem construir uma equipe. Não sabem trabalhar na base. Criando um ambiente ruim. Fica ruim, com certeza. Difícil de administrar, né? Senhor Mário, eu sei que a vida do senhor é extremamente corrida. O senhor é um cara extremamente ocupado aí com tudo o que o senhor tem ali. O senhor administra muito de perto. O senhor já conseguiu parar uma hora, assim, encostar a cabeça num travesseiro ou sentar num sofá em algum lugar e olhar para esses 28 anos, assim... e viver, curtir realmente tudo isso que o senhor construiu, porque a história do senhor, no futebol é maravilhosa. Tudo que o senhor fez, quantos fizeram isso no Brasil? Talvez dê para contar nos dedos, eu não sei dizer ainda quem seriam pessoas que daria para a gente comparar. O senhor viveu isso, senhor Mário? Olha, eu vou ser bem franco com você. Na verdade, eu trabalho bem pouco. Ah, é? O senhor está sempre ocupado, senhor Mário. Não, eu trabalho bem pouco. Eu tenho uma vida bem sossegada. Bem sossegada. Eu consigo viajar com a minha família, consigo curtir muito. Eu tenho os meus amigos, bato uma bolinha com os meus quase 70 anos. Eu tenho toda uma vida, sabe? Então, sempre soube dividir as tarefas com... Então, nunca tive uma vida atribulada. Então, que não seja ocupação profissional, mas o senhor está sempre com o dia cheio, a agenda cheia aí. Tenho mais lazer do que trabalho, por isso estou falando. Mas então, e olhar para o trabalho? O senhor já olhou para o que o senhor construiu, para esses 28 anos? Assim, sem dúvida tenho orgulho, né? Tenho orgulho e tenho algumas preocupações, né? Hoje eu preciso mudar o PSTC, porque eu sou um dos mais jovens lá. Nós somos em 14 lá. Ah, certo. E nós começamos com 14 e estamos até hoje 14.
Então, Só que há 28 anos tem os então, caras que já... não, eu tenho gente até que faleceu já dentro do grupo. Então, o que eu preciso fazer? Resolver o problema desse pessoal, sabe? Sim. Então, talvez exista uma possibilidade até de venda, né? De uma parte do PSTC ou toda. Porque, normalmente, se houver algum interesse por parte de algum outro clube ou de qualquer coisa, eles vão querer que eu fique pelo menos uns 2 anos, 1 ano, para passar o bastão. Com certeza. Né? O senhor é o presidente há quanto Então, tempo, né? Aí eu não posso vender tudo também, que eu não quero ser funcionário de ninguém. Não é verdade? Isso mesmo. Consumir tudo isso, você é Eu não funcionário. vou ser funcionário, não. Não, né? Aí o senhor vai ter que começar a trabalhar, o senhor não está trabalhando. Não, aí vão me cobrar o trabalho, que eu não gosto muito. Aí a vida fica ruim. Não, aí não dá. Que coisa, né? Mas aí a gente fica preocupado também, então. O senhor tem que resolver logo esse problema do PSTC aí, porque a gente quer que continue, né? Eu tenho contratado pessoas até para... Talvez a gente vá fazer a SAF. Ah, tá. Legal. Justamente para fazer esses tipos de divisões. Vem um grupo investidor, o senhor faz a gestão ali. Legal, bacana. Então, até isso estou... É um pensamento também. É um pensamento. Legal. Cornélio Procópio foi importante. Sem dúvida. Então, a cidade abraçou. A cidade abraçou e a cidade sempre nos incentivou, né? Então, não tem nada que reclamar. Só tem que agradecer toda a prefeitura e tudo, né? Só que sempre fizemos o mesmo discurso desde o dia que chegamos. Sempre falei, não viemos aqui para prender nenhum prefeito. Então, o que nós precisamos é do estádio, né? Nós precisamos de torcida, talvez uma ajuda ali no comércio. Sim. Um apoio, alguma coisa. Mas da prefeitura não queremos nada. Então, sempre foi o nosso discurso. Porque eu não gosto de misturar essas coisas, porque não acaba bem. Não acaba bem, né? Entrar nesse mundo político aí não é fácil, não. Não acaba bem. Não é fácil. Sabe? Então tem que tomar cuidado. Tá vendo? É uma pessoa ponderada, inteligente, né? Profissional. Por isso que dá certo, Alemão. Por isso não tem como. Paciência, né? Tem que ter paciência. Tudo é paciência, não adianta. Não adianta querer atropelar as coisas, né? Mas eu só quero saber se ele libera o Vital para vir aqui bater um papo com nós. Sem dúvida. Será que ele libera? Já liberou. Eu sempre falo para meus profissionais, né? Quem tem que aparecer é vocês, não eu. Eu que peço para eles, quando eu sou convidado, eu peço para eles apresentar. Porque quem que tem que aparecer é eles. Né? O futuro é deles, né? Sim. Não, até o Alemão falou disso, né? De ir lá para convidar o senhor e falou, provavelmente o senhor Mário vai querer que alguém represente, que ele sempre tem esse costume, você comentou isso daí, né? Falou, mas eu gostaria muito que todos lá pudessem vir, mas que o senhor pudesse vir primeiro, porque realmente a gente gostaria disso, de poder estar presente do senhor aqui e falar sobre a importância do PSTC, embora o senhor saiba, né? De tudo que o PSTC representa, mas talvez não tenha ouvido diretamente da gente aqui, de forma onde todo mundo vai ficar registrado para todo mundo ver, né? Que o que o senhor construiu junto com o grupo PSTC para a cidade de Londrina e para o Brasil vai ficar para o resto da vida, para a história do futebol, né? Então a gente fica muito feliz e queria muito que fosse o senhor primeiro que estivesse aqui. Nada contra os demais, né, Alemão? Mas é para a gente um prazer receber. Eu que agradeço o convite, né? Eu até falei para o Alemão que eu não gosto muito de me expor, porque essa exposição também tem ônus e bônus, né? Sempre tem, né? Então, eu tenho preocupações com isso também. Sim, tá certo. Tá bom. Muito obrigado. Tá vendo, Vital? Tá liberado, hein? Vamos agendar a sua vinda aqui, tá bom? Além de falar, porque o Vital passou, né? Sim. Ele trabalha com a formação, hoje está no profissional, mas ele também vivenciou essa questão de sair do PSTC. Com certeza ele é um grande exemplo aí para passar para todo mundo, né? Beleza, Vital? Nós vamos combinar, tá bom? Logo você vem. Já tá marcado aí. Já tá agendado.
Tá bom, gente? Tá bom. Seu Mário, muito obrigado, viu? Deus abençoe o senhor e até uma próxima oportunidade aí. Vocês estão em casa ou qualquer lugar que estiver acompanhando a gente aí, já dá o like aí, que esse aqui valeu demais, não valeu, Alemão? Nossa senhora, sensacional, com certeza. Muito bom, muito obrigado. Tá. Tchau. Mais uma vez, obrigado. Tchau, tchau. Que esse programa chegue no pico lá em cima, viu, Alemão? Amém, obrigado, seu Mário. Se Deus quiser.